E a gente acompanha desde quando elas colocam os ovos, os filhotes nascem até eles voarem. Antes deles saírem do ninho, alçarem o seu primeiro voo, nós realizamos a marcação desses filhotes. A gente vai fazer a biometria de todos desses indivíduos, a gente vai fazer a coleta de sangue para a sexagem de DNA e nós colocamos uma anilha que tem uma numeração e é o RG desse animal. Então, após o seu voo, a gente consegue várias informações. A gente não tem nenhuma cidade que tenha mais de 300 ninhos de araras ativos dentro da área urbana, como a gente tem aqui em Campo Grande, avenidas, praças, áreas públicas, reservas, mas principalmente em quintais, onde as pessoas ajudam a cuidar e a gente vê as araras o dia inteiro cruzando a cidade. As araras canindés, elas começam a se reproduzir aí com 3, 4 anos, elas iniciam um processo reprodutivo. Aqui em Campo Grande, elas se reproduzem, geralmente começam em julho, pode se estender até janeiro, fevereiro do ano seguinte, mas a maioria dos casais vão ter ovos lá por agosto, setembro, nascem os filhotes e eles vão ficar em torno de 87, 92 dias dentro do ninho e depois vão voar. Esses filhotes, quando eles voam, eles têm mais ou menos 70% do tamanho dos adultos e eles vão ficar com os pais mais ou menos um ano. Então, quando os pais completam um ano dos filhotes, eles meio que saem de perto dos pais que vão voltar a fazer nova reprodução. E esses filhotes que agora são jovens, mas ainda não se reproduzem e ainda não têm totalmente uma independência, vão se juntar com outros jovens. A gente fala os teens, né? Nem os adolescentes mesmo. E aí a gente vê aqueles grupão de 20, 30 araras reunidas, comendo, dormindo, agrupadas na cidade, porque elas ainda não são reprodutivas. Até encontrar um novo parceiro e entrar na fase de maturidade sexual, estar pronto para reproduzir, elas vão ficar em grupos. E aí forma o casal, eles vão se separar, vão buscar um ninho, vão buscar um lugar para se reprodução e começa um novo ciclo. As araras, uma vez formado o casal, eles vão ficar sempre juntos até que um dos indivíduos morra, e aí só que ela pode fazer um novo par. Mas até então eles estão sempre juntos e dividem todas as tarefas de cuidado com os filhotes, estão sempre os dois cuidando do ninho, estão sempre os dois alimentando, defendendo. Então é um exemplo para nós seres humanos o quanto que a gente pode aprender com as araras, nesse cuidado que a gente tem que ter com a nossa família, com a nossa espécie, com os nossos entes queridos. Por que às vezes a gente pensa que as araras sumiram da cidade ou diminuíram? É que na realidade as araras canindés, elas se alimentam de frutos e sementes em geral. Tem mais de 36 itens que elas utilizam na alimentação aqui em Campo Grande. Então se hoje tem jatobá aqui, ingá aqui, sete copas, bocaiúva, elas estão viajando e comendo. Então por isso que às vezes a gente vê mais ou menos. No período de reprodução já é mais fácil a gente vê-las e com mais frequência, porque elas vão para o ninho e vão ficar, primeiro, fazendo a cama que elas reformam todo ano, é como se elas estivessem fazendo a manutenção, vou cuidar da minha casa onde eu vou ter a minha cria. E como eles têm hábitos regulares de sempre sair para buscar comida, de manhã estar alimentando e estar com mais frequência dentro do ninho, a gente vê mais. O que a gente observa é que Campo Grande está sendo um grande centro reprodutivo da espécie, que nem tudo que nasce aqui fica aqui, ele acaba se dispersando. Então, muitas araras estão vindo para a cidade também no período reprodutivo para se reproduzir, mostrando a importância das cavidades que nós temos aqui na área urbana. O
projeto começou em 1990, depois que eu encontrei as araras azuis aqui na natureza. Por um acaso foi aqui na Fazenda Caimã, eu vi um bando de araras pousada num galho seco, estava fazendo um curso de conservação e soube que elas estavam ameaçadas a desaparecer. Então decidi estudá-las para que outras pessoas pudessem conhecê-la na natureza e ela não desaparecesse. No começo dos estudos, lá em 1990, eu observei que as araras tinham vários casais tentando se reproduzir e brigavam pelas cavidades que tinham e não tinha cavidade suficiente para todo mundo. Eu fiz um levantamento numa área grande e vi que os ninhos que existiam eram os únicos, não tinha mais outros disponíveis para que elas pudessem usar. Então por isso que estava dando briga. Então eu falei, tá precisando de cavidade. Aí eu comecei a testar modelos e materiais de ninhos para oferecer para elas. Eu testei aqueles galões de 200 litros de plástico, não funciona, é muito quente. Até que eu construo uma caixa, tipo um caixotão mesmo, instalo, e uma semana depois as araras estão usando e se reproduziram. Aí eu falei, achei. E a partir de então, venho instalando ninhos artificiais, oferecendo novas, como se fosse casa para elas morarem aqui no Pantanal. Isso deu muito certo. Então eu venho trabalhando desde então, fazendo 30 anos agora que eu venho estudando as araras na natureza. Eu criei o Instituto Arara Azul para respaldar juridicamente as minhas ações. Quando a gente cria o Instituto Arara Azul, a Fundação Toyota do Brasil está nos apoiando, constrói uma sede para a gente em Campo Grande, que é inaugurada em 2013, e a partir de então o Instituto Arara Azul passa a executar outras ações além do projeto Arara Azul. Aproveitando o conhecimento que a gente tem com as araras azuis no Pantanal, a gente começa a monitorar as araras que estão em Campo Grande também e desenvolver atividades de educação e sensibilização da população, consciência cidadã, oficina para crianças, desde o pré-primário até adultos, turismo. Esse aqui é o F2, certeza. Pra vir tão bonzinho assim. Ai, meu Deus do céu! A gente tem o maior número de psitacídeos, que é as araras, periquitos e papagaios do mundo. Ninguém tem tanto quanto a gente, em termos de diversidade. A gente tem desde pequenininho, que é o tuim, todo verdinho, até a arara azul grande. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem 3 espécies de grandes araras. A maior delas é a arara azul grande, que chega a medir até 1 metro de comprimento. Tem um azul cobalto, degradê da cabeça para a cauda, uma pequena faixa nua, sem pena, amarela, e as penas embaixo da asa e da cauda preta. Ela é considerada a rainha das araras, é a mais frágil de todas, porque se alimenta só de 2 frutos na natureza, onde quer que ocorra. Demora para se reproduzir, não tem uma população muito grande, nem uma distribuição muito ampla. Depois nós temos em nível intermediário as araras vermelhas, que é outra espécie. São da mesma família, mas é outra espécie. Ela tem vermelho predominante, com verde e um pouquinho de amarelo azulado nas asas. E a face dela é branca com umas penugens pretas. Ela chega a ser em torno de 85 centímetros de comprimento, da cabeça até a cauda. E a menor dessas 3 araras grandes é a arara canindé, que predomina a cor amarela nela. Ela também tem uma face branca de pele nua, azul na parte exterior das penas, das costas, da asa e da cauda, mas amarelo no peito, um amarelo ouro predominante no peito. Ela é a menor, medindo aí em torno de 75 a 80 centímetros de comprimento. Mas essa diversidade faz também com que a gente tenha 17 espécies ameaçadas aqui no Brasil. Então, que são bichos que são um pouco mais delicados e que requerem um pouco mais de atenção para que ele continue existindo. Só para você ter um exemplo,
A arara azul que a gente estuda aqui no Pantanal, ela serve como uma bandeira, porque ao ajudar a arara azul, a gente está ajudando a mais de 24 espécies que vão usar a mesma caixa que ela, o mesmo ninho. E aí, se a gente está fazendo isso para protegê-las, os outros bichos também estão sendo protegidos. Então é uma bandeira por isso. Eu não tenho uma perspectiva muito boa atualmente para as araras. Depois dos últimos incêndios, elas já vinham sofrendo com as mudanças climáticas globais, né? Com as mudanças de temperatura, aumento do clima. As altas temperaturas afetam as araras, assim como as baixas temperaturas também. É bem duro isso, é bem difícil, né, de você querer aumentar. E aí, quando começam a continuação dos desmatamentos, a alteração do ambiente, e culmina com 2 incêndios florestais que a gente teve em 2019, e maior ainda em 2020, que pegou quase 30% do Pantanal, foi atingido e impactado por um incêndio de grande escala. Para uma espécie que é frágil, que se alimenta de 2 frutos, é um impacto muito grande. Então a gente está vendo, a gente está assistindo neste momento uma situação muito difícil para as araras. Os incêndios também diminuem o alimento para outras espécies e aumenta a pressão de predação tanto nas araras adultas quanto nos filhotes, que ficam frágeis dentro do ninho. É um período muito longo de tempo que elas ficam no ninho e aí acaba ficando suscetível. Irara, jaguatirica, macaco acabam predando, corujas. Eu acredito que a gente tem que se preocupar mesmo com a arborização. O plantio, os cuidados que a gente tem que ter em relação à população, os moradores com elas. O uso de linha de pipa com material cortante. A gente tem que se preocupar também com a questão da rede de energia elétrica, que também tem sido um risco para nossas araras aqui na cidade. Mas eu acredito que, no geral, é essa questão da arborização e de manter nossa cidade verde, com a diversidade de espécies frutíferas e também de locais para nidificação. Assim a gente consegue manter nossas araras aqui na cidade. Por aqui, apoia, fecha a asa. A natureza é muito sábia. A gente sempre está trabalhando com a população para não interferir, não alimentar na mão, não oferecer comida. Quer que tenha as araras na sua casa, tenha alimentos, tenha frutíferas plantadas, tenha palmeiras que depois no futuro vão servir de ninhos. Mas não querer os bichos perto, não querer alimentar e nem tê-los na mão. Vamos deixar a natureza por conta dela. Meu lugar é nas árvores altas, quando vise angicos do meu Pantanal. E voando contemplo as belezas, sob o céu de um azul sem igual. Eu me vejo no espelho das águas, entre rios, lagoas, corichos, onde banham as aves mais lindas. Eu vivo no meio dos bichos e me chamam de arara azul. Eu vivo no meio do Mato Grosso do Sul. E me chamam de arara azul. Eu vivo no meio do mato